Ao iniciarmos este momento, convido você a desacelerar, respirar fundo e voltar o seu coração para Deus. A palavra de Deus nos ensina no livro de Colossenses 3,15: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Em meio à correria da vida, muitas vezes nos esquecemos de algo essencial. Fomos chamados para viver em paz. Não qualquer paz, mas a paz de Cristo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Como cristãos, essa paz deveria governar constantemente o nosso interior. Ela deveria ser a base das nossas decisões, das nossas reações e até dos nossos pensamentos. No entanto, se formos sinceros, percebemos que nem sempre é assim. Por que então, algo que nos foi dado por Deus parece tão difícil de manter? Por que tantas vezes nosso coração se encontra inquieto, ansioso ou sobrecarregado? Antes de continuar, faça uma pausa e observe o seu interior agora. Se tivesse que definir seu estado atual com uma palavra, qual seria? Esse exercício de olhar para dentro pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. Quando paramos para avaliar o nosso coração, começamos a perceber coisas que antes estavam escondidas pela correria do dia a dia. Isso nos ajuda a alinhar novamente o nosso foco com Deus. Vivemos em um mundo barulhento. As vozes são muitas, as notícias são constantes, as preocupações parecem não ter fim. Tudo ao nosso redor disputa a nossa atenção. Muitas vezes, aquilo que entra em nossa mente não produz paz. Pelo contrário, gera ansiedade, medo e inquietação. Além disso, existe a rotina da vida. Os desafios diários, as responsabilidades, as incertezas sobre o amanhã. Tudo isso pode pesar sobre o coração. Não é que o mundo esteja sempre tentando tirar a nossa paz de propósito, mas, ainda assim, acabamos perdendo essa paz com facilidade. Por isso que precisamos ser intencionais. Precisamos escolher, todos os dias, onde colocamos nossa atenção e em quem confiamos. Se você decide guardar seu coração em meio ao caos, escreva nos comentários: escolho confiar em Deus hoje. Acredito que muitos de nós já passamos por momentos em que, diante de uma dificuldade, a primeira reação não foi buscar a Deus, mas sim se preocupar. Isso acontece quase de forma automática. Quando algo dá errado, a mente já começa a imaginar cenários, tentar resolver tudo sozinha, e sem perceber, o coração vai perdendo a paz. A verdade é simples: poucas coisas roubam a paz tão rapidamente quanto a preocupação. Ela consome os pensamentos, tira o descanso e enfraquece a nossa fé. Ao longo das Escrituras, vemos que Jesus falava sobre paz com muita frequência. Isso mostra o quanto esse tema é importante para a nossa caminhada. Ele sabia exatamente o que enfrentaríamos e, por isso, sempre nos preparava com palavras que acalmam e fortalecem. Em João 14:27 está escrito: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Perceba, a paz que Jesus nos dá é diferente da paz do mundo. Ela permanece, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A palavra também nos orienta de forma muito clara sobre como lidar com a ansiedade. Em Filipenses 4:6-7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que existe um caminho para viver essa paz: entregar tudo a Deus. Não apenas algumas coisas, mas tudo. Cada preocupação, cada medo, cada dúvida. Muitas vezes tentamos carregar sozinhos aquilo que nunca fomos chamados para carregar. Isso nos esgota. Porém, quando escolhemos orar e confiar, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus começa a guardar o nosso coração e a nossa mente. Essa paz não precisa fazer sentido para existir. Ela vai além da lógica, além das circunstâncias, além do que conseguimos explicar. Algo muito importante que aprendemos nas Escrituras
é que não nos foi prometida uma vida sem dificuldades. Em João 16:33 está escrito: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi muito claro. Enfrentaremos desafios, momentos difíceis e situações que podem abalar o nosso coração. Isso faz parte da caminhada. Haverá dias em que seremos testados, dias em que não entenderemos o que está acontecendo e até momentos em que a fé será desafiada. Porém, ao mesmo tempo, Ele nos entrega uma promessa poderosa. Podemos ter paz nele, mesmo em meio às aflições. Mais do que isso, Ele nos lembra que já venceu o mundo. Isso muda tudo. Porque significa que nenhuma situação que enfrentamos está fora do controle de Deus. Se você acredita que mesmo nas lutas, Deus continua no controle, escreva nos comentários: confio na vitória de Cristo. Se queremos viver bem e permanecer firmes neste mundo, precisamos aprender a nos apegar à paz de Cristo em todo o tempo. Essa paz não é apenas um sentimento passageiro. Ela é direção, clareza e força para continuar. Porém, surge uma pergunta muito importante: como permanecer nessa paz quando tudo ao redor parece estar desmoronando? A palavra nos dá pistas valiosas. Em Marcos 4:39 e 41 está escrito: Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Esses versículos revelam algo essencial. A paz está diretamente ligada à fé e ao foco. Quando confiamos em Deus e mantemos nossa mente nele, encontramos estabilidade mesmo no meio da tempestade. Essas passagens nos mostram uma verdade profunda. Muitas vezes não vivemos a paz de Deus porque ainda lutamos em confiar totalmente nele. Tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mantemos a mente presa nos problemas e, assim, nos afastamos da fonte da verdadeira paz. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, eles chamaram Jesus em desespero. Ele, com autoridade, trouxe calma ao mar. Porém, depois disso, ele fez uma pergunta que também ecoa para nós hoje: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Isso nos faz refletir. Quantas vezes temos acesso à presença de Deus, mas ainda assim escolhemos o medo? Quantas vezes olhamos mais para o tamanho do problema do que para o poder do Senhor? Se mantivermos nossos olhos nas circunstâncias, a ansiedade cresce. Porém, quando voltamos nosso olhar para Deus, a paz começa a tomar o lugar do medo. Se essa é a sua decisão hoje, escreva nos comentários: escolho olhar para Deus, não para o problema. Se hoje você percebe que tem vivido preso à preocupação, à ansiedade ou ao medo, este é o momento de voltar o seu coração para Deus e recomeçar. A paz que você procura não está distante. Ela está disponível e vem do Senhor. Com essa verdade firme na mente, refletimos e nos colocamos em oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este novo dia e por tudo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Obrigado pela tua palavra, que me corrige, me ensina e me mostra o caminho certo. Reconheço que muitas vezes tirei os meus olhos de ti e permiti que a preocupação tomasse espaço dentro de mim. Peço perdão por isso. Perdoa-me por tentar resolver tudo sozinho e por não confiar plenamente em ti. Hoje entrego a ti todas as minhas preocupações, medos e incertezas. Decido confiar na tua direção e descansar na tua presença. Fortalece a minha fé, Senhor. Ensina-me a permanecer firme em ti. Declaro paz sobre a minha vida, sobre a minha mente e sobre tudo ao meu redor. Que a tua paz governe o meu coração a partir de hoje. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor me ouviu. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o seu coração hoje, escreva nos comentários: Amém, eu recebo essa paz. Se essa oração abençoou sua vida, inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe e permita que essa mensagem alcance outras pessoas.